Olá, eu sou a Carolina Scopel e vou falar sobre o patógeno da toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença infecciosa, congênita ou adquirida. Ela é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. É facilmente encontrada na natureza nas regiões de clima tropical e temperado. Trata-se de um parasita intracelular que pode infectar pássaros, roedores, animais silvestres e um grande número de mamíferos, inclusive os seres humanos de todas as idades. O parasita da toxoplasmose está espalhado pelo mundo. Embora não seja transmitido de uma pessoa para outra, qualquer um de nós pode ser infectado, desde que não tome os devidos cuidados. O gato e outros felinos são os únicos hospedeiros definitivos do Toxoplasmose gondii, ou seja, nesses animais o ciclo reprodutivo do parasita se completa nas células da mucosa intestinal e eles eliminam os ovos nas fezes durante a fase aguda da infecção. No solo, depois de esporalados, eles se tornam infectantes. Homens e outros animais são apenas hospedeiros intermediários do parasita, que penetra pelo tubo digestivo e, através da corrente sanguínea, pode alojar-se em diferentes tecidos do corpo. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Eu sou a Cleonice e eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas da toxoplasmose na gravidez. A toxoplasmose na gravidez pode ser assintomática ou não. E quando ela é sintomática, ela apresenta sintomas como, por exemplo, calafrios, dores musculares, febre alta, dores de cabeça, gânglios por todo o corpo. A fadiga, com a sensação de gripe muito forte, também é comum durante o quadro de toxoplasmose na gravidez e surge, em média, 3 semanas após o contato com o protozoário. Estes são os sintomas que a mãe pode vir a sentir, mas o bebê já está infectado durante a gravidez. Quanto menor o tempo de gestação, maior dano ao feto. E também existe risco de aborto espontâneo e até mesmo evolução de um bebê natimorto, fora os sintomas já relatados acima, como cegueira e atraso mental. Outro problema diagnosticado devido ao contato com a toxoplasmose na gravidez é o de hidrocefalia no bebê, podendo afetar outros órgãos do feto. Oi, meu nome é Gabriele e eu vou falar então sobre a gravidade da toxoplasmose durante a gravidez. Então, a infecção pelo toxoplasma ela pode levar a abortos espontâneos e os bebês eles natimortos, ou seja, eles morrem dentro do útero ou durante o parto. Também pode causar a prematuridade e retardo do crescimento uterino. E ainda pode causar danos cerebrais graves, incluindo a microcefalia, a hidrocefalia, ocasionando um retardo neuromotor ao bebê, entre outras sequelas que também têm problemas oculares, estrabismo, destruição da retina, levando então à cegueira. Há também manifestações hepáticas, como por exemplo o amarelão. As sequelas dessas infecções por toxoplasmose ao feto, elas dependem da capacidade da resposta imune da mãe e do período gestacional em que a mulher está. Então, quanto mais cedo a infecção ela ocorre, pior vai ser os danos e mesmo que o bebê já esteja aparentemente normal ao nascer, ele ainda pode desenvolver sequelas na infância ou na adolescência. No Brasil, então, tem 50% a 80% das gestantes e mulheres em idade fértil que já foram infectadas e 4 a 5% correm risco de se infectar durante a gestação. Com cerca de 40% das gestantes com toxoplasmose aguda transmitirão o toxoplasma ao feto. O grande problema é que mais de 90% dos casos eles são assintomáticos, ou seja, não tem nenhum sintoma. E por essa razão que é essencial para a saúde da mãe e do bebê que seja realizado um acompanhamento precoce e diagnóstico.
Então, da minha parte era isso. Muito obrigada pela atenção. Olá, pessoal, eu sou a Priscila e eu vou falar sobre o tratamento da toxoplasmose na gestação. A toxoplasmose pode ser identificada já nas primeiras consultas do pré-natal, quando é solicitado o histórico de sorologia da paciente. Em alguns casos, a gestante tem a imunidade natural contra a toxoplasmose, que é chamada também de IgG positivo. Nesse caso, o risco de contração da doença é bem pequeno. Durante a gestação, o tratamento ele é feito normalmente com o uso de antibióticos. Esses antibióticos eles interrompem o crescimento do toxoplasma e a constante investigação da saúde do feto. O que significa isso, então? Essa constante investigação é a tal da monitorização do feto. Ela é feita por procedimento de punção abdominal, que identifica se houve a contaminação de toxoplasmose dentro do útero da mulher grávida. O tratamento para toxoplasmose na gravidez ele varia de acordo com a idade gestacional e o grau de infecção da grávida. Entre os antibióticos que são administrados estão o espiramicina, que é para as grávidas com suspeita de contaminação ou que foram infectadas na gestação, e o ácido folínico, que é administrado a partir das 18 semanas de gestação. Esse último, ele é um coquetel e ele só pode ser administrado durante 3 semanas seguidas, se houver confirmação de que o bebê está infectado. Então, boa noite, falando um pouco sobre a prevenção da toxoplasmose na gestação. Deve-se seguir alguns cuidados, né? Higienizar corretamente as mãos, antes e após as refeições, após manusear lixo, após o contato com animais, após manipular alimentos, sempre que necessário, ao manipular carnes cruas, evitar também manusear terra, o solo, então se for utilizar luva, depois higienizar as mãos, consumir apenas água filtrada ou fervida, higienizar sempre frutas, legumes, verduras em água corrente antes do consumo, congelar a carne antes do consumo. O tempo mínimo de congelamento e a temperatura ideal ainda são algo que há controvérsias, né? O Ministério da Saúde e o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, eles recomendam, né, que a carne seja congelada a pelo menos 15 graus negativos e por no mínimo 3 dias no freezer, que é, né, no caso, o freezer doméstico. Então, nós precisamos higienizar as tábuas de corte, facas, balcões, pias, após a preparação desses alimentos. A gente precisa também evitar a contaminação cruzada, né, de alimentos crus com alimentos cozidos. E assim, não consumir carnes cruas, mal cozidas ou mal passadas. Nunca, assim, provar a carne durante o seu preparo. Evitar ingerir carnes defumadas, curadas em salmoura. Que a gente vai falar um pouco, né, como se fosse embutido, salame, linguiça, copa. Não consumir leite e seus derivados sem serem pasteurizados. Fazer o controle de vetores, né, e pragas, evitar contato com cães que andem soltos. Então, os cães também podem transmitir a doença ao sujar ou pelo solo onde haja fezes de gato. Então, o principal fator de controle para a prevenção da infecção por toxoplasmose gondii é o consumo de carne inadequada, cozimento inadequado. Então, e a contaminação cruzada, né? O convívio com gatos, ter um gato em casa, não acrescenta necessariamente um risco de contrair a toxoplasmose se medidas preventivas forem tomadas, né? A infecção humana pelo Toxoplasma gondii é causada por meio da ingestão de cistos em carne crua ou mal cozida, de animais infectados ou em frutas, vegetais contaminados, por ingestão de oocistos, né, no ambiente, por transmissão transplacentária e por transplante de órgãos de um doador infectado. Então, o Centro de Prevenção e Controle de Doença estima que aproximadamente 50% das infecções humanas estão relacionadas à ingestão de carne contaminada. Então, sendo desconhecida a proporção de doença causada pela exposição a gatos ou às fezes do gato.